Lucivaldo, quero saber se o relógio Seiko tem peças plásticas, engrenagem em seu mecanismo. Vamos lá. Mito ou verdade? Plástico é bom ou ruim? Tá? Bom, é uma maneira depreciativa de falar, mas o plástico utilizado dentro dos relógios Seiko são polímeros criados especialmente para isso. É uma coisa que a Seiko tem desde a década de 50 de criar peças para uso deles, certo? Uma das principais peças que dão muito problema, tá? São as peças de alumínio, não são peças de aço, são peças de alumínio, tá? A produção é muito cara, a eficiência dela é muito baixa, tá? E sempre foi um grande problema para os relógios Seiko, principalmente na questão da alavanca de calendário, tá? Então, a máquina do relógio Seiko não tem rodas de plástico. Vou repetir. A máquina do relógio não tem peças de plástico. Nós temos peças de plásticos periféricas, como, por exemplo, dentro desse 7S26, a alavanca que puxa o calendário dele é uma peça de plástico, um polímero de plástico criado especialmente para essa função. E esse polímero ele foi desenvolvido porque ele é muito mais eficiente que o alumínio. Tá? É muito mais eficiente que o alumínio. Por quê? Porque o alumínio, uma vez entortado, não volta. E o polímero de plástico, ele ainda volta. Então, se você amassar o alumínio, você tem que substituir o alumínio. E o plástico não. O plástico, muitas vezes, acaba entortando um pouquinho. Passado alguns dias, ele volta à posição original e ele continua funcionando. Então, é um mito dizer que existem peças de plástico, por isso o calibre é pior. O calibre melhorou muito porque foi colocado plástico. É diferente. Foi um avanço tecnológico, não um retrocesso. Certo? Então isso tem que ser levado em consideração. Então, aquela história que o relojeiro fala, que agora tem peça de plástico dentro. Né? Só que, por exemplo, no Oriente, por exemplo, que usava a alavanca de alumínio, vira e mexe entortava, né? Aí você tinha que trocar a peça. E a peça não ficava barata para trocar. Certo? Com a peça de plástico, você fazia a cagada, muitas vezes não precisava trocar. A vantagem era essa. Então, a questão de ter peça de plástico ou não, tá? Engrenagens nenhuma de plástico. Você pode pegar, se você quiser, a gente pode até desmontar um relógio automático. Assista aos vídeos do Eliseu Ferrarese, do Luiz Ferrarese, você vai perceber que as engrenagens são todas de aço. Não existe engrenagem de plástico. O que existe são alavancas, são aros de plástico. Por quê? Porque é mais barato você ter um aro de plástico induzido do que você ter um plástico de metal, que é muito mais caro para você tornear. Entendeu? Resolvido o seu problema, Lucivaldo? Se resolveu qualquer coisa, estou à sua disposição.